Irmãos amados em Cristo Jesus, que a paz de nosso Senhor esteja sempre no coração de todos aqueles que invocam o seu nome. Nosso assunto de hoje visa examinar a expressão do não julgueis, pois quem mais se beneficia desse mal entendido são justamente os líderes religiosos que não querem ser julgados. Eles enfatizam o não julgueis como um dogma irretorquível para praticarem falsas profecias que passam desapercebidas, levando indoutos, pobres desavisados, a se acostumarem com absurdos que viram cada dia mais o novo normal. Por exemplo, se você disser para alguém Valdomiro, Edir Macedo, R.E. Soares, etc., são tremendos estelionatários espirituais, mentirosos e ladrões de dízimos, certamente seus adeptos lhe dirão: ó irmão, você está julgando, e isso é pecado. Entretanto, irmãos, tudo isso decorre do mal entendido do juízo temerário contido no ensinamento de Jesus em Mateus 7, de 1 a 5. Pois o contexto ali do não julgueis é para você exigir de si mesmo que antes de julgar alguém, julgue primeiro a si próprio, para você não acusar aquele que faz o mesmo que você usa fazer. Por isso, Cristo nosso Senhor se dirige a quem ele se refere como hipócritas, pois repara o cisco no olho do seu irmão e não percebe a trave que está em seu próprio olho. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho e então verás claramente para então aí tirar o cisco no olho do teu irmão. Portanto, a exortação não é para que deixemos de julgar, mas para que antes verifiquemos se não estamos incorrendo no mesmo erro. Observe também que nosso Senhor não estava chamando os seus próprios discípulos de hipócritas, pois a hipocrisia que reinava naqueles dias era a das autoridades religiosas do judaísmo, rigorosas ao atribuírem pecados aos outros, mas não a eles mesmos, conforme está em Mateus 23, 4. Colocam fardos pesadíssimos sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem levantam sequer um dedo para movê-los. Assim, esse é o chamado juízo temerário a que nosso Senhor se refere ao que Paulo enfatiza em Romanos 2:1. Ó homem, é inexcusável quando julga quem quer que seja, pois praticando a mesma coisa que praticam, pensas que te livrará do juízo temerário? Amados, o Evangelho do Reino dos Céus nos ensina o oposto do que preconizam. Isto é, que devemos sim praticar julgamentos, mas a partir de nós mesmos e depois também aos outros, conforme está lá em 1 Coríntios 11:31. Porque se julgássemos a nós mesmos, não enfrentaríamos julgamento. Neste mesmo sentido, Paulo chega a considerar uma vergonha que nós, como os santos do Senhor, que havemos de julgar até mesmo anjos, e não sabemos julgar os próprios irmãos da igreja? 1 Coríntios 6, 2, 3. Se julgaremos anjos, quanto mais capazes nós somos para julgar as coisas desta vida. Pois, porventura, não sabeis que são os santos que julgarão o mundo? E se o mundo é julgado por vós, como sois indignos de julgar as coisas mínimas dessa vida? É o que está escrito. E conforme 1 Coríntios 6:5, não há, porventura, entre vós, pelo menos um único sábio para julgar entre os irmãos? Então, como estamos vendo, é necessário que julguemos com amor e debaixo da unção do Espírito Santo, mas que julguemos. Amados, vejamos
mas o que está escrito em 1 João 4:1. Irmãos, não acreditem em qualquer um. Antes, provai do Espírito para sabermos se procedem ou não de Deus, porque muitos falsos profetas já têm saído pelo mundo afora. Então, por acaso, esse provai do Espírito não importa em atribuir juízo de julgamento às pessoas e a fatos envolvendo o zelo que devemos ter em defesa da verdade? Veja outra coisa, conforme Apocalipse 3:18. Cristo manda ao anjo do Apocalipse que revele a João o seguinte: aconselho-te que de mim compres colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. Veja então que esse colírio aí tem por objetivo nos capacitarmos espiritualmente para procedermos a julgamento, do que Paulo confirma em 1 Coríntios 14:29, quando o apóstolo diz: tratando-se de profetas, que falem um de cada vez, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Amados, temos que prestar contas diante de Deus de nossas ações e também de nossas omissões. Ou não é isso que está escrito em 2 Coríntios 5:10, quando o apóstolo nos diz: todos nós teríamos que comparecer um dia diante do tribunal de Cristo, para recebermos o que merecemos, pelo bem ou pelo mal. Isso é, pelas nossas ações e pelas nossas omissões. Amados, é certo que Nosso Senhor nos diz, conforme está em João 3, 17 e 18, porquanto Deus enviou seu Filho não para condenar o mundo, mas para salvá-lo, de forma que quem nele crê não é condenado, mas quem não crê, este sim, já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Bonito isso, né? Parece até muito fácil, pois dá a impressão que basta crer e tudo está resolvido. Mas não é bem assim, pois o crer em Cristo Jesus impõe consequências, conforme que está em Marcos 12:13. Pois temos que amá-lo sobre todas as coisas, e de todo o nosso coração, e de todo o nosso entendimento. Mas alguém pode dizer: então eu continuo tranquilo, pois eu amo e creio. Mas ainda tem um probleminha, pois em João 14:15, Cristo diz: os que me amam são aqueles que obedecem os meus mandamentos. Amados, como veem, Cristo não ofereceu facilidade para ninguém, quando disse lá em João 18:37, foi para isso que eu vim, para isso que eu nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Assim, como você pode ver, não há uma posição de neutralidade para ficarmos nela, pois se nos acovardarmos em não nos posicionarmos contra tudo que não procede da verdade, tal como Cristo não o fez, ainda que tenha lhe custado a própria vida, por causa do não julgueis, adquiriríamos um caráter de covardes e de irresponsável quanto aos absurdos que acontecem, tanto no mundo espiritual quanto até no mundo político-governamental. Pois o caráter de mornos, aquilo que Deus vomita de sua própria boca, conforme está em Apocalipse 3:16, nós nos faríamos coniventes de tudo que de errado ocorre debaixo de um olhar complacente, covarde e indiferente. Pois não nos é permitido não termos o caráter e o Espírito de Cristo. Veja lá em Romanos 8:9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. Amados, não podemos nos acovardar.
quando em defesa da verdade. Pois foi exatamente por isso que Cristo foi crucificado. Nosso Senhor nos libertou de 613 leis de Moisés e não nos deixou alguma lei outra para poder ser cumprido, senão a de imitá-lo. Conforme está lá em 1 Coríntios 11:1. Seja meu imitador, imitando também a Cristo, tal como eu imito. Então, amados, temos visto que ultimamente o Espírito Santo tem mobilizado pessoas e pregadores, nos convocando para abrir olhos espirituais de irmãos a se libertarem desse caráter de cegueira, apatia e de indiferença, comprometendo a boa relação com Deus e até com o destino político do país. Para dizermos sobre o telhado, né, aquilo que Cristo nos revela em secreto, sussurrando aos nossos ouvidos espirituais, quanto àquilo que procede ou não da verdade que está em nosso Senhor. Isso está lá em Mateus 10:27, né? A paz do Senhor. Se gostou, então repasse e aponha o seu like.